O tema da minha pregação vai ser no Salmo 127 e 128. Que já foi falado aqui, se encerrasse aqui, Deus já falou bastante conosco. Quando aquela irmãzinha entra para se recitar um poema, e eu vi uma frase do garotinho, quando ele diz que a família mesmo, ela não possa ser perfeita, mas é um projeto de Deus. Sim, o Salmo 127, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, eu pedi para ele colocar aí. Diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, a ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 128 também, de Salomão, diz: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera, seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Senhor Deus, te louvamos, Pai, como desde o início, Pai, desde a oração que nos reunimos aqui, dos louvores, dos poemas, de coisas lindas que foram citadas, palavras lindas de amados Theo, citações de salmos, comprovação que esta é a palavra, que este caminho que devemos seguir, Pai. É o projeto, é a família instituída, consolidada, formada, alicerçada, Pai, nas tuas palavras, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor Deus, a abrir a mente, abrir o coração, Pai, para que possamos ser bons pais, para que possamos saber dirigir a nossa casa, não as paredes, mas o conteúdo, que é as coisas mais deliciosas, é uma dádiva, são os filhos, Pai. Nos ensina, Pai, nos capacita, dá a sabedoria para sermos pastores, pais, líderes, cabeça de nossos lares, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Irmão, eu dividi o Salmo 127, o 1 e o 2, que botei como início de uma formação de uma família. Depois eu vou dividir em 3 e 5, para termos a chegada dos filhos e a edificação de um lar e de uma família. O fator mais importante, acho que no casamento de cada um de nós, eu sei que aqui tem pais, com certeza tem avós, eu também sou avô, é a edificação feita pelo Senhor em uma casa. Eu já fui em muitos casamentos e fiz muitos casamentos, e quando eu olho ali na parte mais importante, quando ele fala, né, que a edificação do casamento tem que ser na palavra de Deus, o que Deus tem que ter prazer em habitar naquela casa, naquele lar. E às vezes a gente olha menos de um ano, né, às vezes acontece, aquilo todo é desmoronado. Nós não podemos aqui julgar o que aconteceu, mas é um juramento que nós fazemos, você faz diante de Deus, um juramento vertical e um juramento horizontal diante dos homens. E eu penso mais em diante de Deus, uma aliança consolidada, formada. Nós estamos fazendo uma aliança. Deus não rompe suas alianças, nós é que rompemos nossas alianças, né? E às vezes muitos casamentos desmoronando, principalmente nos períodos de 2 anos de pandemia, onde o homem se aproximou mais do lar, foi aonde houve mais separação na história. E importante, não é só começar bem. Eu vi uma pesquisa
Estava vendo um pastor pregar e ele citou um presbiteriano, estava escutando muitos, gosto de escutar muitas, quando eu vou pregar no tema, e ele disse que de 10 pastores começam todos eles bem, desses 10 terminam mal, desses 3 começam bem e terminam bem, mas nem sempre quando a gente começa bem, a gente termina bem. A gente pode começar mal, ter grandes problemas durante o transcorrer de nossa vida, e no final nós terminamos bem. Eu vejo, por exemplo, aquele homem da cruz, ele começou mal a sua vida. Ele foi um homem totalmente rejeitado pela sociedade, um criminoso, não sei, com certeza. Julgamento de cruz pelos romanos era um julgamento muito sério. Mas no momento da sua morte, ele olha para Jesus, vê naquele homem que ele era a luz do mundo, que ele era um rei dos reis, e pede para se lembrar de Deus, dar a ele o mais precioso de nossa vida, que é a salvação. O que está escrito em Provérbio 18, 22, diz: o fator mais importante do casamento é a graça do Senhor. Se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Quem edifica a casa? Deus. Depender de Deus. A gente olha para Salomão. Quem foi Salomão como exemplo para a nossa vida? Salomão foi um homem que teve 700 mulheres, 300 concubinas, um homem que governou, o terceiro rei de Israel, governou 40 anos Israel, um homem que Deus deu a ele sabedoria para guiar o seu povo, construiu o maior templo da história, que nem hoje, em história nenhuma, nem Dubai nenhum construiu, foi o templo de Salomão. Mas eu creio que na sua velhice Salomão escreveu esses 2 salmos e muitos salmos e provérbios, que deve ter tido um arrependimento em sua vida, como se dissesse: se eu fosse recomeçar a minha vida, eu faria isso aqui. Como o 4º rei de Israel foi Roboão, filho de Salomão, ele deve ter passado esse ensinamento para ele, para não cometer seus erros. Sabemos que Salomão cultuou Deus, Astarote, Moloque, Deus que não agradava a Deus, mas ele escreve isso aqui, e é um exemplo para nós, como pai, e para a família, seguir exatamente a vontade de Deus. E eu quero trabalhar isso em nossa vida. Casamento começa com a graça de Deus. Casamento tem que ter graça. Às vejo as pessoas fazerem muitos cursos importantes, né? Cursos de relações humanas, eu vi um que é o casamento blindado. Não, acho que na história do mundo nenhum tanque foi blindado na guerra, se destrói. O que é mais importante, é importante para que você tenha conhecimento, reconhecer seus erros nesses cursos, e quando você aprende um curso desse, você tenta mudar para que não possa cometer erros e ensinar seu filho que ele não faça aquilo. Eu aprendi muito nos Casais para Sempre que eu fiz. E eu acho que muito importante numa família é o equilíbrio. É o equilíbrio, quando ele fala, né? Será inútil levantar de madrugada e dormir de tarde, comer o pão e conseguir com tanto esforço. Deus dá aos seus que dormem, aqueles que quando dormem trabalham. Não é o sentido de você viver dormindo, né? É que nós temos que trabalhar, mas Deus acrescenta enquanto nós estamos ali fazendo a nossa atividade. Deus sempre vai acrescentar naqueles que seguem com retidão, com integridade, com dignidade o trabalho, exercer com muito amor aquilo que ele faz e usar aquilo que ele aprendeu, né? Para ser exemplo dentro do seu lar, fora do seu lar e dentro do seu trabalho, né? A bênção do Senhor na nossa vida tem que ser dentro de nosso lar e tem que ser dentro de nossa casa. Eu conheci um médico, ele sentou no meu consultório, e ele perguntou para mim o que eu tinha mais assim de riqueza, o que é que eu almejava em minha vida. E ele é um cirurgião vascular, tenho um grande respeito por ele, um homem de um amor pelos pacientes, pelo ser humano. Ele é médico e humano espiritual. Ele tem um coração que se doa todo o seu conhecimento em prol daquela vítima. E eu disse que minha maior riqueza era servir ao meu Senhor
minha família servir a Deus. Aí ele disse para mim, começou a chorar, disse: Feijão, eu não invejo nenhum homem rico, eu não invejo nenhum colega profissional médico que tenha doutorado, que tem isso, não invejo. Eu não invejo que mora em mansões, que tem muito dinheiro. Eu invejo um homem que tem uma família, que tem uma esposa, e quando eu pergunto quantos anos você tem de casado, ele diz: tenho 30 anos, tenho 40 anos. Isso é para mim uma das maiores riquezas de um homem. Aí eu disse, e ali chorou naquela ali, eu disse: mas para que essa durabilidade permaneça em um casamento, amado colega profissional, é preciso que lá no princípio do julgamento, no juramento que você fez, da aliança, ela seja alicerçada em Cristo Jesus. Aí essa aliança vai superar todos os obstáculos de discussões, de dificuldades, de problemas entre os casais, entre os cônjuges. O diálogo, a submissão, o respeito, o amor para com os filhos, para com sua esposa. Aí esse casamento, ele tem longevidade. Não podemos levar com a barriga, não é isso. O casamento não foi feito para isso, levar com a barriga. O casamento exige o diálogo, a família, sempre os filhos. Nós refletimos como um espelho para os nossos filhos. Eu estava viajando com Thales para Caicó, ele ia pregar lá e eu fui com ele, e ele disse para mim assim, disse: meu sogro, a Patrícia me fala muito de quantas vezes que levantou e viu o senhor de joelho orando, e ela disse que aquilo tocou muito o coração dela. Disse: quando eu vi, às vezes eu vi meu pai de joelho orando. Quantas vezes eu chego para diálogo, falar com as minhas filhas, tem que existir o diálogo, existir o respeito. Eu nunca vi voltar para os meus progenitores, foram meus pais. Minha mãe teve 15 filhos. A mãe morreu em 82 com 60 anos, e meu pai morreu em 2006 com 93 anos. Nunca vi, meu pai era um católico espírita, nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Pelo contrário, era um homem muito carinhoso, transmitia um amor muito grande, respeito entre eles, existia um respeito mútuo, existia uma confiança muito grande. E educar 15 filhos, hoje são só 10 vivos, e todos os filhos seguiram os caminhos corretos, porque lá, naquele alicerce onde Deus semeou ali, essa semente germinou, foi plantado o temor ao Senhor, onde é o fruto verdadeiro dessa oliveira, que ela cresce cheio da unção, do amor, do temor em Cristo Jesus. Foi isso que eu vi nos meus pais. O segundo parte, de 3 a 5, quando ele fala aqui que é muito importante, olha que coisa interessante: a herança do Senhor são os filhos, os frutos do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Essa parte fala da chegada dos filhos, a edificação do lar. Eu fico pensando muito, se você olhar para uma construção de uma casa, eu fiquei observando muito isso. Existe primeiro princípio para uma construção de uma casa. Você começa primeiro pela a parte básica, são 4 etapas. A estrutura que vai levar a fundação, os pilares, as vigas e a laje. Depois vem a alvenaria, cobertura e acabamento. O principal fator, a fundação de uma estrutura, é a estrutura que é o principal. É aí se aonde o casamento, senão aquilo desmorona. Quantas casas estão desmoronando? Porque construíram casas em cima de montes, montanhas, que ali acontecem desmoronamentos. Nós temos que construir a nossa casa baseado na palavra de Deus, confiar mais, conhecer a sua futura esposa. Jovens que estão me ouvindo aí também, vocês são nascidos de um amor oficializado por Deus, de uma relação de amor permitida pelo Senhor. Não foi uma relação
totalmente errado, errôneo, é uma relação pura, é um amor genuíno, de bênção de Deus. Vocês são bênção na vida das pessoas. Temos que lançar os filhos para a vida, é o momento de lançar os filhos em busca, e às vezes a gente ficamos pensando, quando nós, filhos são pequenos, nós queremos estar perto dele porque é família, mas quando eles crescem, eles querem ficar perto de nós, mas quando eles crescem, nós é que queremos ficar perto dele. É interessante isso. A tradução judaica diz que os filhos eram quem cuidavam dos pais. Muitas pessoas, famílias, não querem ter mais de 2 filhos. Os filhos, eles vão dar continuidade à descendência nossa. Meus pais morreram, mas estamos nós aqui, vem os netos, bisnetos, não morre. Quando ele citou sobre a oliveira, eu conheci uma oliveira em Jerusalém, junto ao Jardim das Oliveiras, que ela tinha 2100 anos, muito antes de Cristo. Ele passou por ali, e ele me contou uma coisa muito interessante, que faz base: a família não morre, a família é uma oliveira, ela não morre. E nós perguntei a ele por que ela tem 2100 anos, ainda está bem largas e nunca morreu. Ele disse: porque você está vendo as outras oliveiras mais novas, essas oliveiras, as raízes dela vão por baixo, toca nas raízes da velha e passa a seiva para ela. Isso representa nossos filhos na nossa vida. Eles vão dar continuidade. Quando estamos velhos, eles podem cuidar de nós, mas depois Deus vai nos levar, e essa vai dar continuidade à minha geração, de minhas esposas, e seremos sempre lembrados, mas alicerçados no Criador. Quando Josué estava ali, dando a parte das heranças, dividindo ali, eles não entenderam que o que falava ali não era só a terra, eram os filhos que iam nascer ali, eram os filhos, a herança de cada um, de Caleb, de todos aqueles, eram os filhos que iam nascer, que esses filhos fossem totalmente cheios da palavra, cheios do temor de Deus, do crescimento dentro de Deus e da família. O trabalho é uma fonte de realização profissional, ajudando as pessoas através do seu conhecimento e talento. O trabalho, gente, eu vejo muitas pessoas, todos nós temos que trabalhar, a família tem que trabalhar para crescer, para ter seu sustento. O trabalho é uma bênção de Deus, mas nós temos que trabalhar, e no nosso trabalho sermos bênção na vida daquelas pessoas. Recentemente fui eu e Cavalcante Júnior e a doutora Francinete, fomos visitar um homem, vou resumir, visitar um homem que ele dedicava a vida dele ao trabalho. Ele morava em São Paulo, sequestraram o filho dele, depois ele pediram um resgate muito alto, ele deu, disse que o filho dele estava à margem de um rio lá, próximo de São Paulo. Quando chegou, o filho dele estava morto, com vários tiros, e foi torturado. Ele pegou a polícia, conseguiu falar com a polícia, pagou, prendeu o cara, e o cara que matou o filho dele era funcionário dele. Ele veio embora totalmente chocado, trouxe a família, a mulher abandonou ele, foi embora, levou outro filho dele. Ele entrou numa grande depressão, um câncer, e em menos de 6 meses esse câncer desenvolveu 6 metástases, ele está terminal. Eu fui visitá-lo sexta-feira, e ele só tinha mais um irmão, a mulher não viu mais, o filho não quis mais saber dele, uma herança e quem estava cuidando dele era esse irmão, e uma prima dele que estava todo dia cuidando dele. Aí eu entrei, pedi para falar com ele, e ali um pastor orou por ele, abençoou a vida dele, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, vi aquele homem, no quase eu não reconheci seu Cabral, estava muito magro. Eu estava olhando, essa é a família dele. Eu disse: essa é a sua família, mesmo que não seja, né, vindo biologicamente de você, mas são seus amigos, eram 4 homens de Deus. E ali eu estou orando para ele, falo, nós louvamos, e ali tem um momento que ele faz uma decisão para Jesus. Ele já tinha feito com um pastor anterior, e ali ele faz, e ele
O pé estava muito magro, já com colostomia, muito caquete, ele mal se movimentava já, um câncer muito avançado. E eu orei por ele, ele começou a falar de milagres. Eu disse para ele que eu estava vendo um grande milagre ali, o meu milagre da cura física, mas o milagre da salvação nele. Ele disse que queria o Senhor Jesus para a vida dele, e eu falei de liberação de perdão. O céu não é fácil, na situação que você está, como matar o seu filho e torturá-lo, mas você tem que liberar perdão pela sua esposa, para aquele que matou seu filho, para que você possa entrar no reino dos céus. Ele ali liberou perdão chorando, e ali eu começo a orar por ele, eu sinto do Espírito Santo dizendo que repreendesse na vida dele todos os pactos feitos, e ali eu começo a repreender. E quando nós terminamos, a mulher fala que eu peço para batizar ele, pede para ser batizado, eu jogo água nele, batizo ele em nome do Pai, do Filho e do Santo, abraço ele, e o irmão disse para mim, quando terminou, quando o senhor estava orando, repreendendo todos os pactos, entrou uma cobra dentro desta casa, uma cobra grande, e nós matamos. Eu disse, o demônio tentou ainda aparecer, mas foi destruído. E eu disse a ele disse uma coisa muito importante como pai. Eu quero dizer para vocês, pai, que aquele homem falou para mim, vale muito mais um testemunho de vida do que milhões de palavras. Ele disse para mim, pastor Feijão, durante toda a minha vida, eu só dediquei ao trabalho. Se Deus me curar, eu sei que eu já tenho o meu milagre, mas se Deus me der mais vida, eu vou dedicar a maior parte da minha vida a Ele. Muitos de nós, pais, dedicamos tanto ao ativismo exorbitante, exagerado, ao trabalho, que mal conseguimos, às vezes nem chegamos a falar com nossos filhos. Precisamos dividir mais. Quando este homem falou isso, eu enchi meus olhos de lágrimas. Deus, Ele não quer sacrifício, gente, e sacrifício foi pago na cruz. Quando Deus fala do projeto família, Ele projeta esse primeiro lugar, a família, os filhos. Se você, a partir do momento que eu não notar que eu não estou mais sendo um pastor da minha casa, eu me afasto, não sou digno de pregar a palavra de Deus. Eu tenho que ter amor, tenho que ter os meus filhos na minha mão e adotá-los comigo, enquanto um traficante não adota ele. Se você não é amigo do seu filho, o primeiro traficante na esquina será amigo do seu filho. Aquele marginal vai ser amigo do seu filho. Nós temos que ser o amigo, o pai, o companheiro, o colega, tudo junto. Ouvi-lo mais, o que é que você precisa, é tempo de resgatar aquilo que foi perdido. E a outra parte que ele fala muito interessante, gente. Agora eu quero partir para o Salmo 128, que diz assim, de 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, escuta bem, e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será videira frutífera e seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Deus. Presta bem atenção uma coisa. 3 coisas importantes quando ele fala aqui. Uma coisa importante. No interior de sua casa será como uma videira frutífera. Escuta bem. A palavra, nesse sentido, videira, é maternidade. A mulher, ela tem que ser maternidade. Filhos, ela tem que ser produtiva, portadora de alegria e beleza para o seu marido. É o sentido realmente que quer dizer para nós. Dentro de tua casa a felicidade vai reinar. Ela tem que ter filhos, produtividade, ser uma mulher produtiva, ativa, portadora de alegria e a beleza para o seu marido. Esperar sempre o seu marido. Eu não falo a beleza física, que um dia vai ficar perdido em algum espelho da vida, mas a beleza interior,
se alegrar, abraçar o marido, né? Eu sou casado há 34 anos com a Ruth. Às vezes eu dizia, meu Deus, essa mulher dentista eu também sou, todo canto que eu vou ela está sempre ao meu lado. Foi até nos estágios, em tudo. Mas é isso mesmo. Ele disse, né? Eu não conhecia o Senhor, mas era sempre do meu lado. Estudamos junto. Foi a mulher que me deu muita força, que me ajudou. Por isso que é coluna em nossa vida, na minha vida. A mulher que eu amo realmente de verdade. Um dia eu disse a Deus, Deus, eu quero um dia fechar os meus olhos diante dela, que ela é muito especial para mim. Eu me lembro dos momentos mais difíceis, isso é família. Comecei como guarda-marinha, ela mandava o dinheiro para que eu passei 45 dias depois de sair como oficial, sempre ao meu lado, né? Me lapidando também. O Espírito não conhecia o Senhor. Depois que eu conheci o Senhor, eu comecei realmente a entender, né, que Deus coloca as pessoas verdadeiramente na minha vida. Eu namorei com ela foram 5 anos de namoro, 4 anos de namoro, 1 ano de noivado, né? E nós nascemos 2 frutos lindos e maravilhosos. Então fala o seguinte: os filhos darão continuidade aos pais. Os filhos, né, como um rebento da oliveira. A oliveira nunca morre, como foi citado aqui, né? Uma família nunca morre. Os filhos substituirão a árvore materna, a árvore paterna. Lembre-se disso. Tenha filho, minha amada, tenha filho. Eles são muito importantes em nossa vida. Eles que vão dar continuidade. Crie esses filhos alicerçados no temor de Deus. Filho, honre seus pais, respeite seus pais. Pai, respeite seus filhos, né? E depois, o último Salmo 128, 5 e 6 diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, Pai, sobre Israel. Ele fala sobre, aí vem a síndrome do ninho vazio, né? Desfrutar da família, aproveitar as famílias, né? Isso é uma coisa muito importante em nossa vida. É exatamente os filhos de seus filhos, netos. Isso é uma bênção de Deus, começar a curtir os netos, né? Muitos aqui eu sei que curtem os netos. Os netos dominam mesmo, faz a gente realmente. Isso inclui viver para ser velho bastante para ver os netos e bisnetos e sentir a alegria que trazem. Lá em Provérbios 17, 6, diz uma coisa muito interessante, Salomão: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Quando a Bíblia fala de amor, porém ela não mede, não pelo quanto você deseja receber, mas o quanto você deseja doar para a sua família, para a sua esposa. A lei não é de eu tenho, eu sou, eu tenho, não. A lei é de se você doar. Quanto quer que eu possa fazer? O que eu preciso fazer, minha esposa? É compartilhar, é dividir com ela. Quanto você está disposto a perder pela pessoa amada? Quanto você está disposto a perder pela sua família? O Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, veio ao mundo, nasceu de uma virgem, ela amamentou, depois ele cresceu, se tornou, aos 30 anos, volta e cumpria a sua missão. O Filho do Deus Altíssimo veio ao mundo para resgatar aquilo que foi contaminado lá no princípio, no Éden, e deu a sua vida. Um Deus, natureza divina humana, se deixa ser crucificado, humilhado, vai para ele todos os pecados, somente um amor de Deus, um amor ágape, um amor genuíno, fiel, verdadeiro, puro, esse amor. De quanto de sua liberdade está disposto a perder pela pessoa, pela sua esposa, pelos seus filhos? Eu cheguei para minha filha Mirela e disse assim para Mirela, esse homem, ele deu tudo que ele tinha para resgatar a vida desse homem, e o cara matou
matou ele, ele disse: você faria o mesmo por mim e por Patrícia, pai? Eu disse: faria, filho. Você faria o mesmo por nós, porque eu sei que o Senhor faria. É você dar tudo, constrói os filhos uma dádiva de Deus. Os filhos, uma coisa mais preciosa, dada por Deus para nós, e brutalmente é destruído de suas mãos. Somente Deus para consolar o coração daquele homem que está nos últimos momentos de sua vida, mas ele será confortado pelo Criador de tudo, que é Deus. De quanto de seu tempo e emoções e recursos, todos tão preciosos, está disposto a investir nesta pessoa? Eu fiquei pensando, são perguntas que será se você realmente faria? E eu tenho certeza que sim, pela sua esposa, pelo seu filho. E é para isso que o voto do casamento não apenas ajuda, mas também serve exatamente de teste para nós. A gente tem que voltar lá no princípio: eu jurei diante de Deus e de homens, mas o mais importante é o meu juramento que eu fiz a Deus. O casamento começa com Deus e termina com Deus. Ele tem que terminar com Deus, ele tem que terminar com o Senhor. Eu quero só dizer uma coisa: precisamos estar orando por nossas famílias. Hoje só foi falado famílias, coisas lindas. Espero e oro para que você e seus façam do Senhor o centro de seu lar. Faça, gente, faça como nosso amado e querido Theo falou. Centro do seu lar, que você o tema e ande nos seus caminhos, que você trate sua família como uma dádiva preciosa de Deus, e que a paz no coração e a prosperidade prevaleça em seu lar e em minha casa, na vida de cada um de nós. Não existe mais coisa. Eu quero dizer que esses testemunhos que são tão preciosos, desses dois homens que eu vi, não foram grandes milagres, como Deus ressuscitar Lázaro 4 dias de morto, como eu vi no hospital, como eu vi Deus fazer, como está na Bíblia, Deus fazer um olho, reconstruir um olho de nascença, só Deus. Quando Ele faz ali, cospe, faz ali o lodo, é porque nós fomos feitos do barro. Ele refez aquele globo ocular, e Ele manda no templo de Siloé para que ele volte à fé. A família, se ela também não tiver a presença de Jesus, de Cristo, não adianta curso nenhum você fazer, não adianta títulos, 50 maneiras de preservar o casamento. Isso é apenas, não funciona. É a graça de Deus que funciona na vida de um lar alicerçado em Deus. É apenas, tudo que você fizer, de todos os cursos, é placebo. Ele ajuda, mas ajuda quando você tem consciência de verdadeiramente os caminhos de Deus. É o caminho que leva exatamente à eternidade, à honestidade, a um caráter santo, de cara olhar para você e dizer assim: eu vejo nesse homem exatamente a presença do Espírito Santo. Nós erramos, cometemos erros, somos humanos, mas tem uma grande coisa. Trabalhei muitos anos no Valfredo Gugel, vi muitas pessoas cometer coisas terríveis, nunca critiquei em nenhum momento nenhum deles. Algumas vezes só bati assim nas costas dele para ele fechar o tablet. Isso não edifica. Somente quando eu entrava na sala, eles falavam: mas eu quero encerrar somente com isso aqui. Um colega meu, Dr. Marco Aurélio, no Congresso Brasileiro, ele disse para mim: eu quero falar com você. E eu disse: pode falar, meu irmão, senta aqui. Em todo aquele local que você trabalha, eu vim observando a sua vida há 5 anos, eu nem sabia disso.
o seu caminhar, as suas atitudes como profissional e o seu relacionamento com a sua esposa Ruth, que ela conhece. Você é o único daquele local que pode me dar um conselho sobre casamento. Se pode me dar um conselho agora, pode. E eu comecei a chorar, porque é o nosso testemunho de vida que vale mais em nossa vida. Que Deus nos ajude. São grandes desafios na nossa vida. Se Deus estiver presente, nós vamos vencer todos eles. Amém.